Mulher tem que parir no hospital, não como bicho. Essas foram as palavras que meu marido gritou quando chegou em casa bêbado, enquanto eu segurava minha filha Marina nas dores do parto. Joaquim, depois de 35 anos de casamento, ali na minha sala, em Caldas Novas, tentava impedir que eu ajudasse minha própria filha a dar à luz durante uma tempestade terrível. Mas ele não sabia que Marina acabara de me contar toda a verdade sobre suas traições, seus assédios e o filho bastardo que ele tinha com minha cunhada. Naquele momento, com minha neta prestes a nascer, algo despertou dentro de mim que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez em décadas, olhei nos olhos daquele homem e disse exatamente o que pensava dele. O que ele não esperava era descobrir do que uma dona de casa de 58 anos era capaz quando finalmente se cansa de ser humilhada. Aos 73 anos, sento aqui na varanda da minha pousada em Caldas Novas e posso dizer com certeza, existe um antes e um depois na minha vida. O divisor de águas foi uma noite de tempestade, há 15 anos, quando tive que ajudar minha filha Marina a dar à luz minha primeira neta. Naquela noite, eu não apenas trouxe Clara ao mundo, eu renasci junto com ela. Mas para vocês entenderem como chegamos até aqui, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar sobre a mulher que eu era antes daquele dia e como uma noite mudou tudo. Em 2010, eu era uma dona de casa de 58 anos, casada há 35 anos com Joaquim Silva, um comerciante respeitado aqui na nossa cidadezinha. Nossa vida parecia tranquila vista de fora. Acordava às 5 da manhã, fazia o café, cuidava da horta, lavava roupa, preparava o almoço. Joaquim saía para trabalhar na loja de materiais de construção que herdara do pai. E eu ficava em casa, sempre em casa. Era uma vida que eu achava normal, sabe? Minha mãe sempre me ensinou que o lugar da mulher era cuidando do marido e da família. Conceição, ela dizia, homem bom é homem que trabalha e traz dinheiro para casa. O resto você engole e toca a vida para frente. E eu engolia. Deus, como eu engolia. Joaquim não era um homem carinhoso, nunca foi. Chegava em casa, queria a comida na mesa, a roupa lavada, a casa limpa. Falava pouco comigo. E quando falava, era para reclamar de alguma coisa ou para falar dos negócios. Mas ele trabalhava, pagava as contas, não me batia. Na época, eu achava que isso era suficiente. Nossa casa ficava na Rua das Mangueiras, uma rua de terra batida com casas simples de classe média baixa. Era uma casa grande, que Joaquim construíra ao longo dos anos com tijolos da própria loja. 3 quartos, uma sala ampla, cozinha grande e um quintal imenso onde eu cultivava minhas plantas. Meu orgulho era minha horta. Tomate, alface, couve, quiabo, jiló. Tinha até um pé de manga que dava as frutas mais doces da vizinhança. Passava meus dias conversando com as plantas, cozinhando, costurando. De vez em quando, as vizinhas vinham tomar café e a gente conversava sobre receitas, sobre os filhos, sobre as novelas. Uma vida simples, pacata. Ou pelo menos era isso que eu tentava acreditar, porque no fundo do meu coração havia uma angústia que me roía por dentro. Eu suspeitava, sim, eu suspeitava que Joaquim não era fiel. Os sinais estavam todos ali, claros como o dia. Ele chegava em casa com cheiro diferente. Às vezes mentira sobre onde havia estado. Recebia telefonemas estranhos e saía de casa falando que ia resolver uns negócios. Teve uma época que até encontrei um brinco no carro dele. Um brinco que definitivamente não era meu, mas eu nunca tive coragem de confrontá-lo. Toda vez que pensava em falar alguma coisa, as palavras morriam na minha garganta. E se ele me deixar, eu pensava, para onde eu vou aos 58 anos, sem profissão, sem dinheiro? O medo era maior que a dignidade. Nossa filha Marina estava com 28 anos na época, casada com o Lucas, um rapaz bom que trabalhava na prefeitura de Goiânia. Eles moravam lá na capital, em um apartamentinho pequeno, mas organizado. Marina sempre foi uma menina inteligente, estudou, se formou em pedagogia, trabalhava em uma escola municipal. Diferente de mim, ela sempre foi independente, sempre soube se virar. Quando ela me ligou contando que estava grávida, meu coração quase saiu pela boca de tanta alegria. Finalmente, eu ia ser avó. Era um sonho antigo, sabe? Eu sempre quis uma família grande,
cheia de crianças correndo pela casa, mas só consegui ter Marina. Tentamos por anos ter outros filhos, mas nunca veio. Passou a gravidez inteira planejando como seria. Comprei lãs para fazer roupinhas, li livros sobre bebês que peguei na biblioteca, preparei o quartinho de visitas para receber minha neta, porque eu tinha certeza que seria menina. Uma intuição de avó, talvez. Marina vinha me visitar todo fim de semana, e eu aproveitava para sentir a barriguinha, conversar com o bebê, dar palpites sobre nomes. Joaquim ficava meio de lado nessas conversas, nunca foi muito chegado à criança, mas pelo menos não reclamava. Mãe, Marina me falou um dia, quando estava no 8º mês, se alguma coisa acontecer, se eu precisar de ajuda, a senhora promete que vai estar comigo? Achei estranho ela falar isso, mas prometi. Claro, filha, mãe sempre está. O que eu não sabia era como essa promessa seria testada. Era uma sexta-feira de dezembro. O calor estava terrível em Goiás, como sempre nessa época do ano. Marina estava no final da gravidez, com 38 semanas, e veio passar o fim de semana conosco. O Lucas ficou em Goiânia trabalhando, viria buscar ela no domingo. Lembro como se fosse ontem. Estávamos na cozinha preparando o almoço quando ela começou a fazer uma careta de dor. Ai, mãe, acho que é ela, disse, colocando a mão na barriga. Eu ria, achando que era só mais um desses desconfortos de final de gravidez. Mas aí ela fez outra careta mais forte, e outra. Em questão de minutos, as dores estavam vindo regulares, de 5 em 5 minutos. Filha, acho melhor a gente ir para o hospital em Goiânia, falei, já pegando a bolsa dela. Foi quando olhamos pela janela e vimos. O céu estava escuro como breu, nuvens carregadas se formando no horizonte. Em Goiás, a gente conhece essas nuvens. Significam tempestade braba, daquelas que alagam rua e derrubam energia. Mãe, eu acho que não vai dar tempo, Marina falou, se segurando na mesa da cozinha. As dores estão muito fortes, muito seguidas. Tentei ligar para Joaquim na loja, mas ele não atendia. Tentei chamar um táxi, mas com a tempestade se aproximando, nenhum queria sair da cidade. Marina estava ficando pálida. As dores vinham de 2 em 2 minutos agora. Filha, calma, vai dar tudo certo, eu disse, mas por dentro estava apavorada. Eu nunca havia feito um parto na vida. A única experiência que tinha era ter assistido minha própria mãe, que era parteira na nossa região anos atrás. Mamãe me levava às vezes para ajudar, mais para carregar as coisas do que para participar mesmo. Mas alguma coisa eu havia aprendido só de observar. Quando a primeira gota de chuva caiu, Marina olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu estou com medo. E se alguma coisa der errado? Foi nesse momento que alguma coisa despertou dentro de mim. Uma calma que eu não sabia de onde veio. Uma força que eu não conhecia que eu tinha. Marina, falei, segurando o rosto dela nas minhas mãos. Sua avó trouxe mais de 100 bebês ao mundo. Ela me ensinou muita coisa. E eu sei que posso fazer isso. Você vai ficar bem, sua filha vai ficar bem, e nós vamos conseguir. Levei ela para o meu quarto, que era maior e mais claro. Fervi água, separei toalhas limpas, liguei o ventilador. A chuva começou a cair com força lá fora, mas dentro de casa eu estava no controle. E foi durante o trabalho de parto, entre uma contração e outra, que Marina começou a falar coisas que mudaram minha vida para sempre. Mãe, ela disse, segurando minha mão com força durante uma dor. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre o papai. Meu coração acelerou. Marina, agora não é hora. É sim, mãe. Porque se eu morrer aqui, você precisa saber a verdade. As palavras dela me cortaram como facadas. Você não vai morrer, Marina. Para com isso. Mãe, o papai, ele sempre foi inconveniente comigo, desde que eu era adolescente. Ela parou para respirar durante outra contração. Ele fazia comentários sobre meu corpo, ficava olhando quando eu tomava banho, tentava me tocar às vezes. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Marina? E tem mais, mãe. Muito mais. Ela estava chorando agora, entre as dores do parto. Ele tem uma amante, a tia Sebastiana, irmã da senhora. O mundo começou a girar. Sebastiana era minha cunhada, casada com o irmão do Joaquim. Uma mulher que eu considerava minha amiga, que vinha em casa, que comia na minha mesa. Mãe,
Eles estão juntos há anos e ela tem um filho dele, o Pedrinho, que todo mundo acha que é do tio João. Mas não é, mãe, é do papai. Todo mundo da família sabe, menos a senhora. Cada palavra era como um tiro no meu peito. Por quê? Porque você nunca me contou. Porque eu queria proteger a senhora. Porque eu sabia que ia doer demais. Marina gritou quando outra contração veio. Mas eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Foi nesse momento com minha filha gritando de dor e me contando que minha vida inteira havia sido uma mentira, que eu sentia uma raiva subir do fundo da minha alma, uma raiva que eu havia engolido por 35 anos. Mas não havia tempo para processar aquilo. Marina estava em trabalho de parto e eu precisava focar nela. A tempestade lá fora estava terrível. Raios cortavam o céu. A chuva batia nas janelas com violência. A energia oscilava e eu acendi algumas velas para ter mais luz. Mãe, eu estou sentindo vontade de fazer força, Marina disse. Examinei ela e vi que realmente estava na hora. Pode fazer força, filha. Na próxima contração você empurra com tudo. E ali, na minha cama, no meio de uma tempestade, com apenas a luz de velas tremeluzentes, eu comecei a trazer minha neta ao mundo. Minhas mãos tremiam, mas sabiam o que fazer. Era como se as lições da minha mãe estivessem guardadas no meu corpo, esperando o momento certo para aparecerem. Estou vendo a cabeça! Gritei para Marina. Mais uma força, filha! Foi quando ouvimos a porta da frente bater. Passos pesados, cambaleantes. Joaquim chegara em casa e, pelo barulho, estava bêbado. Conceição, onde você está? Ele gritou da sala. Estou aqui no quarto, Joaquim. Marina está tendo o bebê. Os passos vieram na nossa direção e logo ele apareceu na porta do quarto. O cheiro de cachaça era forte, os olhos vermelhos, a roupa amassada. Que porcaria é essa? Mulher tem que parir no hospital, não como bicho em casa! Ele gritou entrando no quarto. Naquele momento, com minha filha gemendo de dor, com minha neta prestes a nascer, com todas as verdades que eu acabara de descobrir fervilhando na minha mente, alguma coisa dentro de mim explodiu. Sai daqui, Joaquim. Minha voz saiu firme, clara. Sai daqui agora. Como é que é? Ele me olhou surpreso. Em 35 anos de casamento, eu nunca havia falado assim com ele. Eu disse para você sair. Este é um momento sagrado e você está bêbado, atrapalhando. Levantei do lado de Marina e fiquei de pé, encarando meu marido pela primeira vez na vida. Você endoidou, mulher? Esta é minha casa. E esta é minha filha. E minha neta. E se você não sair agora, eu te boto para fora na marra. Joaquim ficou tão surpreso que deu 2 passos para trás. Nunca havia me visto assim. Para falar a verdade, eu mesma nunca havia me visto assim. Você está doida. Quando essa palhaçada acabar, nós vamos ter uma conversa séria. Vai mesmo, respondi olhando nos olhos dele. Vamos ter uma conversa sobre muita coisa. Mas agora sai daqui. Ele resmungou algumas coisas que não conseguia escutar e saiu batendo os pés. Marina me olhou com admiração entre as lágrimas. Mãe, a senhora nunca falou assim com ele. É, filha, mas hoje é um dia especial. E realmente era, porque alguns minutos depois, com mais 2 contrações, minha neta Clara veio ao mundo, perfeita, rosada, chorando com força. Eu a recebi nas minhas mãos, limpei seu rostinho, e quando ela abriu os olhinhos pela primeira vez, juro que algo mudou para sempre dentro de mim. Era como se eu estivesse olhando não apenas para minha neta, mas para uma nova versão de mim mesma, uma versão que eu não sabia que existia, uma mulher forte, capaz, corajosa. Cortei o cordão umbilical com uma tesoura que fervi na água quente, limpei Clara com cuidado e a coloquei no peito de Marina. As 2 choravam, eu chorava. Era o momento mais bonito e mais transformador da minha vida. Obrigada, mãe, Marina sussurrou. A senhora salvou nossa vida hoje. Mas a verdade é que quem havia sido salva era eu. Naquela noite, depois que Marina e Clara adormeceram, fiquei na varanda olhando a tempestade passar. A chuva diminuíra, mas ainda pingava do telhado. O ar cheirava a terra molhada e possibilidades novas. Joaquim havia sumido. Provavelmente foi beber mais em algum bar.
E pela primeira vez em décadas eu estava aliviada com a ausência dele. Tudo o que Marina havia me contado rodava na minha cabeça. As traições, os assédios, o filho bastardo. Como eu pude ser tão cega? Como pude aceitar ser tratada como capacho por tanto tempo? Mas não havia tempo para self-pity. Eu tinha decisões a tomar. Nos dias seguintes, enquanto cuidava de Marina e Clara, comecei a investigar discretamente tudo o que minha filha havia me contado. Vasculhei os papéis do Joaquim, prestei atenção nas conversas das vizinhas, fiz perguntas sutis e descobri que era tudo verdade. Pior que isso, descobri que eu era literalmente a última a saber. As comadres todas conheciam a situação. Os vizinhos cochichavam pelas costas. Eu era a mulher traída que todos têm pena, mas ninguém tem coragem de contar a verdade. A gota d'água foi quando encontrei recibos de pagamento de pensão para uma criança chamada Pedro Sebastião Silva, nascido 7 anos atrás. O filho bastardo que Joaquim teve com minha cunhada estava oficialmente reconhecido e ele pagava R$ 400 por mês de pensão. R$ 400 que saíam da nossa conta conjunta todo mês. Dinheiro que eu achava que era gasto na loja. Foi aí que tomei uma decisão que mudou tudo. Procurei o Dr. Geraldo, um advogado aposentado que morava na nossa rua. Um homem respeitado, sério, que conhecia nossa família há anos. Dona Conceição, ele disse quando contei minha situação. A senhora tem direito à metade de todos os bens adquiridos durante o casamento. A casa, o terreno, o dinheiro da loja, tudo. Mas, doutor, eu nunca trabalhei fora. Como vou me sustentar? A senhora criou uma família, cuidou de uma casa por 35 anos. Isso é trabalho, sim. E, além do mais, a lei está do seu lado. Descobri que nosso patrimônio valia R$ 380 mil. A casa avaliada em 200 mil. O terreno ao lado que Joaquim comprou anos atrás, mais 100 mil. E 80 mil na conta da loja. 190 mil reais. Seria meu se eu tivesse coragem de pedir o divórcio. Levei 2 semanas para juntar coragem. 2 semanas ensaiando o que ia falar, como ia falar. 2 semanas cuidando de Clara e Marina, sentindo crescer dentro de mim uma força que eu nem sabia que existia. O confronto final aconteceu numa terça-feira de manhã. Joaquim estava tomando café quando coloquei os papéis do divórcio na frente dele. "O que é isso?" ele perguntou, ainda não entendendo. "É o fim do nosso casamento, Joaquim." Ele começou a rir. "Você enlouqueceu de vez, Conceição. Mulher da sua idade não se separa. Mulher da minha idade não fica com marido vagabundo também." A cara dele mudou na hora. "Como é que é? Sebastiana, Pedro, 7 anos de mentira. Você acha que eu sou idiota?" Joaquim empalideceu. "Conceição, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada, só precisa assinar os papéis." "Você não vai conseguir nada. Essa casa é minha, construí com o meu suor." "Com o nosso suor, Joaquim. Enquanto você construía a parede, eu construí a família. E agora vamos dividir tudo meio a meio." Ele tentou me intimidar, gritou, fez escândalo. Mas eu não estava mais com medo. A mulher que havia enfrentado um parto no meio de uma tempestade não ia se deixar intimidar por um homem bêbado e mentiroso. O divórcio foi homologado 3 meses depois. Joaquim teve que vender o terreno para me dar minha parte em dinheiro. Ficou com a loja, eu fiquei com a casa e 190 mil reais. Aos 60 anos, pela primeira vez na vida, eu era financeiramente independente. Mas o dinheiro era só o começo. O que eu realmente queria era reconstruir minha vida com propósito. A ideia da pousada veio quando uma conhecida me procurou. Dona Luzia, uma senhora que havia apanhado do marido por 40 anos e finalmente decidiu sair de casa. Ela precisava de um lugar para ficar enquanto se organizava e acabou dormindo no meu sofá por 2 semanas. "Conceição", ela me disse um dia, "você não imagina como é bom estar numa casa onde a gente se sente segura, onde ninguém vai gritar, bater, humilhar." Foi aí que tive a ideia. Eu tinha uma casa grande, com 3 quartos e experiência de sobra em cuidar de pessoas. Por que não transformar isso numa fonte de renda e numa forma de ajudar outras mulheres? Usei parte do dinheiro do divórcio para reformar a casa. Coloquei banheiros privativos nos quartos, pintei tudo, comprei móveis novos.
Registrei a pousada na prefeitura como Recanto das Mangueiras, mas na prática se tornou um refúgio para mulheres que estavam recomeçando a vida. Divorciadas, viúvas, mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Cobravam-se preços justos. Oferecia-se café da manhã reforçado e, principalmente, um ambiente de apoio mútuo. A notícia da minha transformação se espalhou pela região. Logo as pessoas começaram a me procurar também para ajudar em partos. Não que eu tivesse virado parteira profissional, mas depois da experiência com Clara, algumas mulheres da zona rural começaram a pedir minha ajuda quando não conseguiam chegar ao hospital. Estudei, li livros, fiz um curso de primeiros socorros. Em 5 anos, ajudei 12 bebês a virem ao mundo, sempre com acompanhamento médico quando possível, sempre com muito cuidado e responsabilidade. As pessoas começaram a me chamar de Dona Conceição, a parteira do coração. Não era só pelos partos, mas porque elas diziam que eu ajudava as mulheres a darem à luz uma nova versão de si mesmas. A pousada prosperou. Nos primeiros anos tive hóspedes fixas, mulheres que ficavam meses enquanto se reorganizavam. Depois começaram a vir turistas também, atraídas pelo ambiente acolhedor e pelos preços justos. Reinvesti o lucro na propriedade. Construí mais 2 quartos, uma sala de estar maior, uma cozinha industrial pequena. Plantei mais árvores frutíferas, expandi a horta. A casa se transformou num pequeno oásis verde no meio da cidade. Hoje, 15 anos depois, posso dizer que sou uma mulher realizada. Tenho 15 netos e bisnetos. Clara foi só a primeira de uma família que cresceu e se multiplicou. Marina se tornou diretora da escola onde trabalha. Lucas foi promovido na prefeitura. Eles moram numa casa própria agora, mas Clara passa todas as férias comigo. Joaquim? Bem, Joaquim hoje está com 68 anos, casado oficialmente com Sebastiana. Eles vivem numa casinha pequena, porque os negócios dele nunca mais deram certo depois da nossa separação. Às vezes nos esbarramos na rua e ele cumprimenta respeitoso. Acho que finalmente entendeu quem realmente eu sou. A pousada está sempre cheia. Recebo mulheres de toda a região que ouviram falar do nosso trabalho. Tenho uma funcionária que me ajuda, a Rosana, uma moça que chegou aqui fugindo do marido há 3 anos e acabou ficando. Minha agenda está sempre ocupada. De manhã, cuido da horta e do café da manhã das hóspedes. De tarde, organizo a casa, faço as compras, converso com as meninas. De noite leio, assisto novela ou simplesmente fico na varanda observando as estrelas. Uma vez por mês vou a Goiânia visitar Marina e os netos. Clara está com 15 anos agora, uma mocinha linda e inteligente que quer ser médica. Às vezes ela me diz: "Vó, quando eu nasci, você nasceu também, né?" E eu respondo que sim, que a gente renasceu juntas naquela noite de tempestade. Porque foi isso mesmo que aconteceu. Durante anos, eu fui uma sombra da mulher que poderia ser. Vivi como coadjuvante na minha própria vida, sempre em segundo plano, sempre engolindo, sempre aceitando. Mas naquela noite, quando segurei Clara, recém-nascida, nas minhas mãos, algo despertou dentro de mim, uma força que estava adormecida, esperando o momento certo para aparecer. Não foi só Clara que veio ao mundo naquela noite. Eu também nasci. Aos 58 anos, eu finalmente descobri quem realmente era. Uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher que merecia respeito, amor próprio, dignidade. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva do tempo perdido. Sinto gratidão pela oportunidade que tive de recomeçar. Nem todas as mulheres têm essa chance. Por isso minha pousada existe. Por isso ajudo outras mulheres a renascerem também. Porque sei que dentro de cada uma de nós existe uma força esperando para ser descoberta. Às vezes só precisamos de um empurrãozinho, de alguém que acredite na gente, de um ambiente seguro para crescer. Clara me ensinou que nunca é tarde para ser quem a gente realmente é. Que a idade é só um número quando se tem coragem para mudar. Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar a gente mesmo. Agora, quando as hóspedes chegam aqui machucadas, assustadas, sem esperança, eu conto minha história para elas. Conto sobre a mulher submissa que eu era
e sobre a mulher independente que me tornei. Conto sobre Clara, sobre aquela noite de tempestade, sobre o parto que mudou 2 vidas. Olha só, eu digo, mostrando uma foto de Clara bebezinha e depois uma foto dela hoje, aos 15 anos. Essa menina me ensinou que a gente pode renascer a qualquer hora da vida. Eu tinha 58 anos quando descobri quem eu realmente era. Tem uma hóspede que chegou aqui há 6 meses, a Patrícia. Uma moça de 40 anos que saiu de um casamento de 20 anos, onde o marido controlava até a cor da roupa que ela usava. No primeiro dia, ela mal conseguia falar. Tremia quando alguém levantava a voz. Pedia desculpa por tudo. Dona Conceição, ela me disse chorando, eu não sei fazer nada. Nunca trabalhei, nunca tomei uma decisão sozinha. Como vou conseguir viver sem ele? Filha, respondi. Você acha que eu sabia alguma coisa aos 58 anos? Eu também nunca havia trabalhado fora, nunca havia tomado decisão sozinha. Mas olha só onde estamos hoje. Hoje Patrícia trabalha na recepção da pousada. Aprendeu a usar computador, faz as contas, atende os hóspedes. Está economizando dinheiro para alugar um apartamento pequeno só para ela. E o mais importante, quando fala comigo, olha nos meus olhos, não abaixa, cai a cabeça. Se eu conseguir aos 58 anos, eu sempre digo para as meninas, vocês também conseguem. A força está aí dentro, só precisa ser acordada. E é verdade. Todas as mulheres que passaram por aqui descobriram forças que nem sabiam que tinham. A Socorro, que chegou aqui aos 65 anos depois que o marido morreu, e os filhos quiseram tomar conta do dinheiro dela. Hoje ela tem um pequeno negócio de doces e bolos que vai muito bem, obrigada. A Valdirene, que chegou espancada pelo ex-namorado e hoje trabalha como auxiliar de enfermagem no posto de saúde. A Neuza, que chegou com depressão profunda depois que descobriu as traições do marido e hoje é uma das costureiras mais procuradas da cidade. Cada uma delas me ensinou alguma coisa sobre força, sobre recomeço, sobre dignidade. E eu espero ter ensinado para elas que mulher nenhuma nasceu para ser capacho, para ser humilhada, para viver na sombra de alguém. Clara me ensinou que ser avó não é só ganhar uma netinha. É ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o futuro, sobre as possibilidades. Quando ela nasceu nas minhas mãos, eu não apenas a trouxe ao mundo, eu me trouxe de volta à vida. Às vezes, quando estou aqui na varanda ao final do dia, vendo o movimento da pousada, ouvindo as risadas das hóspedes, vendo a horta verdinha e as árvores carregadas de frutos, eu me pergunto como consegui viver tantos anos sendo apenas uma sombra de mim mesma. Eram 35 anos fingindo que estava tudo bem. 35 anos engolindo desrespeito, traição, humilhação. 35 anos achando que não merecia coisa melhor, que aquilo era o máximo que uma mulher como eu podia esperar da vida. Como eu estava enganada. A vida que tenho hoje, aos 73 anos, é infinitamente melhor que a vida que eu tinha aos 58. Tenho propósito, tenho independência financeira, tenho respeito, tenho uma família que me admira ao invés de me ignorar. Tenho amigas de verdade, não pessoas que fazem fofoca pelas minhas costas. E, principalmente, tenho paz. Uma paz que eu nunca tive durante o casamento nem um dia sequer. Acordo de manhã sem medo de como vai ser o humor do marido. Como no almoço sem pressa, saboreando cada garfada. Vou dormir sem me preocupar se ele vai chegar bêbado de madrugada fazendo escândalo. Essa paz não tem preço. Essa dignidade não tem preço. Por isso, quando mulheres mais novas me procuram pedindo conselhos sobre relacionamentos difíceis, eu sempre digo a mesma coisa. Filha, antes de tentar salvar um casamento, você precisa salvar a si mesma. Porque relacionamento onde mulher não tem voz, não tem vez, não tem respeito, não é relacionamento. É escravidão. Não estou dizendo que todas as mulheres devem se separar. Estou dizendo que todas as mulheres devem ter coragem de exigir o mínimo de dignidade. E se não conseguir essa dignidade dentro do relacionamento, então é melhor buscar ela fora dele. Joaquim continua vivendo aqui na cidade. Hoje está com 73 anos também. Casado oficialmente com Sebastiana há 10 anos. Pedro, que agora tem 17 anos, trabalha meio período na loja dele.
Às vezes encontro os dois na rua, no mercado, na farmácia. Joaquim sempre cumprimenta respeitoso. Até tira o chapéu quando me vê. Sebastiana fica sem graça. Não consegue olhar nos meus olhos. Acho que ela sabe que sei de tudo. E que foi por causa dela que eu descobri quem realmente sou. De certa forma, até agradeço a Sebastiana. Se não fosse ela, talvez eu tivesse morrido sendo aquela Conceição submissa, invisível, sem voz. Foi a traição dela que me libertou. Pedro é um rapaz educado, trabalha duro, estuda à noite. Às vezes penso que ele não tem culpa de ter nascido no meio dessa confusão. Quando encontro com ele na rua, sempre pergunto como estão os estudos, se está precisando de alguma coisa. Afinal, por mais estranho que seja, ele é meio irmão da Marina. A vida tem dessas ironias, né? O filho bastardo do meu ex-marido hoje me trata com mais respeito que o próprio pai dele me tratava. Marina hoje mora numa casa própria com Lucas e os 3 filhos. Depois de Clara, vieram mais 2, o João e a Maria. Ela se tornou diretora da escola onde trabalha. Lucas foi promovido a coordenador na prefeitura. Eles construíram uma vida linda, sólida, baseada no respeito mútuo. Mãe, Marina me disse outro dia: vendo a senhora hoje, forte e independente, eu entendo por que o senhor não podia me dar o exemplo de mulher que eu precisava. A senhora não sabia ainda quem realmente era. Clara está com 15 anos agora, uma mocinha linda e inteligente. Quer ser médica obstetra, diz que foi inspirada na história do próprio nascimento. Passa todas as férias comigo, me ajuda com a pousada, conversa com as hóspedes. Vó, ela me disse semana passada, a senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. Transformou dor em força, humilhação em dignidade. Clara, respondi, toda mulher tem essa coragem dentro dela. Eu só precisei de uma netinha especial para descobrir a minha. E é isso que aprendi nesses 15 anos. Toda mulher tem dentro de si uma força que muitas vezes nem imagina que existe. Uma capacidade de recomeçar, de se reinventar, de se empoderar, que está apenas dormindo, esperando o momento certo para acordar. O meu momento foi numa noite de tempestade, aos 58 anos, quando tive que ajudar minha filha a dar à luz. Mas pode ser em qualquer idade, em qualquer situação. Pode ser aos 20, aos 40, aos 60 anos. Nunca é cedo demais. Nunca é tarde demais para uma mulher descobrir quem realmente é. Se você está lendo esta história e se identificando com a Conceição dos 58 anos, aquela que engolia tudo, que tinha medo, que se achava sem saída, saiba que existe uma Conceição de 73 anos dentro de você. Uma mulher forte, independente, digna, esperando para nascer. Às vezes só precisamos de uma tempestade para descobrir do que somos capazes. Às vezes só precisamos segurar uma vida nova nas mãos para entender que nós mesmas podemos renascer. Porque foi isso que aconteceu comigo naquela noite. Quando recebi Clara nos meus braços, quente, molhadinha, chorando com força, eu entendi que estava segurando 2 vidas. A dela, que estava começando, e a minha, que estava renascendo. Hoje, quando olho para Clara correndo pelo quintal da pousada, brincando com as filhas das hóspedes, ajudando as mulheres que chegam aqui assustadas, eu vejo o futuro. Vejo uma geração de mulheres que vai crescer sabendo que merece respeito, que tem voz, que pode ser protagonista da própria história. E quando olho no espelho e vejo meus cabelos brancos, minhas rugas de expressão, minhas mãos calejadas de tanto trabalhar, eu não vejo uma mulher velha. Eu vejo uma mulher que renasceu aos 58 anos e viveu os melhores 15 anos da vida depois disso. Porque a verdade é esta. Minha vida começou de verdade no dia em que tive coragem de dizer chega. No dia em que decidi que merecia coisa melhor. No dia em que descobri que dentro da Conceição submissa existia uma Conceição guerreira, esperando para ser libertada. Clara foi minha salvação, mas eu fui minha própria libertação. E isso qualquer mulher pode fazer, em qualquer idade, em qualquer situação. Basta ter coragem de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais que isso. Eu sou mais que isso. Porque todas nós somos mais que isso. Todas nós merecemos mais que isso.
E nunca é tarde para descobrir isso.